Este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Sempre bem-vinda ao estúdio da TV Assembleia, deputada. Muito obrigada pelo convite. Acho que é sempre importante nós nos comunicarmos com a população e prestarmos conta do nosso trabalho. Deputada, hoje eu gostaria de falar com a senhora sobre um programa de qualidade de vida da mulher no climatério, uma proposta de sua lavra. Eu queria também, antes de mais nada, falar da ideia, como veio e o que vem a ser climatério para muita gente que sequer sabe ou já ouviu falar. Na verdade, esse é um projeto que eu ingressei recentemente, porque existe ainda um preconceito muito forte em relação à questão da saúde da mulher. Nós falamos de Outubro Rosa, do mês de combate ao câncer, etc., mas não se dá estrutura na rede pública para que nós possamos cuidar da saúde da mulher. Essa fase, porque popularmente as pessoas confundem climatério com a menopausa, porque a menopausa acontece quando a última menstruação você está na menopausa. Sim. O climatério é todo o período em que você sai da vida reprodutiva, né, e passa a ter uma vida não reprodutiva. E por conta disso acontecem várias alterações da mulher. Né? Isso abala muitas mulheres emocionalmente, psicologicamente, causa alguns distúrbios na saúde da mulher. É o momento em que ela precisa estar preparada para enfrentar essa nova fase da vida dela. E muitas mulheres não conseguem enfrentar isso com naturalidade. Sim. Então não é uma doença, mas é uma atenção que precisa se ter à questão da saúde da mulher. É importante falar sobre isso. Não é uma doença. É importante falar que menopausa é um evento dentro do climatério, é isso? É uma data, ou seja, é um período, mas tem que se olhar para antes e depois. É um ciclo que se inicia, né, na nova fase da mulher não reprodutiva. E aí mexe com os hormônios da mulher, com o emocional dela. O que nós precisamos? Que na rede pública ela começa a sentir alguns efeitos que vão acontecendo em relação a essa fase. Né? A questão óssea da mulher, a questão de algumas insônias, depressão muitas vezes. Então todo esse processo ele precisa ser acompanhado. A mulher precisa de um atendimento psicológico muitas vezes, ela precisa de um atendimento de cuidado específico com hormônios, alguns exames preventivos, porque aí ela começa a estar mais sujeita a algumas ações dentro do organismo dela, dentro do corpo dela, provocando às vezes a questão do câncer de mama, o câncer de colo do útero. Então é um momento em que a mulher precisa de uma atenção maior na questão da saúde preventiva. Sim. No caso, o objetivo do programa é garantir a saúde física e mental das mulheres durante o período do climatério. É isso, deputada? E o projeto fala de garantir essa saúde física e psicológica, emocional, mas ela pode ser feita dentro do projeto, a proposta é que seja feito pela rede pública, ou por ações de conveniadas, né, ou pela municipalidade, mas que ele seja ele foi aprovado, esse projeto, na Assembleia Legislativa, está com o governador Geraldo Alckmin para sanção, para que ele possa se tornar lei, né, e nós termos um atendimento da mulher integral dentro de toda a rede pública, porque nós precisamos entender que as mulheres que estão, às vezes, num local muito mais distante do interior ou do litoral, que ela não tem o acesso a um atendimento de mais qualidade, que ela possa ter na rede pública a retaguarda para essa nova fase da vida dela. E essa retaguarda já existe ou ela precisa ser construída? Vamos aqui a pontos, por exemplo, facilitar a elaboração da anamnese detalhada, enfatizando assim sintomatologia, antecedentes pessoais e familiares, ou seja, esse histórico, esse prontuário da mulher é acessível à rede? Então, nesse momento, esse projeto vai suprir essa ausência, né? A mulher começa a ter suores noturnos, insônia, né? Então, todo esse processo precisa ser acompanhado, né? Quase muitas vezes com um ansiolítico, um antidepressivo. Quer dizer, claro que isso é uma questão de individualizado, né? Quer dizer, o médico é que vai atestar e diagnosticar qual é o tratamento adequado para aquela mulher. Mas não existe nenhuma mulher
que possa passar dessa fase reprodutiva para não reprodutiva, que não tenha nenhum tipo de sequela. Então, ela precisa ter esse acompanhamento e é fundamental que nós, enquanto mulher, como parlamentar, que nós possamos estar preocupada com esse olhar diferenciado, esse olhar feminino para as mulheres do Estado de São Paulo, no sentido de melhorar a qualidade de vida delas. A senhora está falando também das mulheres, por exemplo, de municípios pequenos, afastados, nos rincões de São Paulo. Porque as mulheres das cidades, das metrópoles, comumente já vão aos médicos, né? Já tem consultas regulares, não tem, deputado? Na verdade, não está muito associado, porque nós percebemos que até mulheres de classe alta, muitas vezes, porque a mulher ela é o pilar da família, ela cuida de todos e a última pessoa que vai se cuidar é dela mesma. Né? Então, assim, nós fazemos muito esse discurso, muitas vezes a gente pode se descuidar em relação a isso. Então, não são só as mulheres de classe de renda mais baixa. Também eu acho que as mulheres em geral não tem essa preocupação que deveria ter com relação à saúde preventiva, né? Então é um alerta que nós, mulheres, precisamos fazer para que as mulheres se cuidem, né? Porque preservar a vida é cuidar da saúde preventivamente. Sim. Que é muito mais barato, por sinal, em termos de saúde pública. Mas quando fala também da realização de exames considerados obrigatórios, dosagem de colesterol, é bom lembrar que depois da menstruação, muitas mulheres ficam sujeitas a doenças masculinas, doenças cardíacas, deputada. É verdade, eu acho que é isso que nós temos que nos preocuparmos, porque a mulher, com essa mudança, né, muda o organismo, muda o corpo, muda emocionalmente, né, e eu acho que é um momento em que a mulher precisa ficar, varia de mulher para mulher, claro, mas no geral é um momento que nem sempre as mulheres estão preparadas para enfrentar. Muitas vezes ela se sente, por não estar mais na fase reprodutiva, ela se sente menos mulher, né? E na verdade não, é uma nova fase que ela pode enfrentar desde que cautelarmente cuidada. Sim. Também exames especiais, eu digo aqui a mamografia, a ultrassonografia pélvica e outros. Densidade óssea. Densitometria óssea. Densitometria óssea, deputada. Vamos falar um pouco sobre esses exames. Eles são alcançados na rede pública? É possível buscar essa possibilidade desses exames também? Na verdade, o que os governantes têm que entender que quando se cuida da saúde preventiva, a médio e longo prazo você diminui a ocupação de leitos hospitalares, né? Nem que seja por conta disso, mas assim, se você gasta na prevenção, você economiza lá na frente, nos leitos hospitalares e você acaba conseguindo investir mais em outros equipamentos de saúde, outros equipamentos que vão melhorar a condição da saúde da população em geral, mas particularmente nós estamos falando da mulher. Sim. Outra coisa também é a orientação sobre dieta alimentar e a prática de exercícios físicos regulares. Por que a senhora fez tanta questão de mencionar isso na lei? Até porque depois dessa fase, depois da menopausa, né, muitas vezes a mulher, como a senhora disse, né, já nessa fase não reprodutiva, engorda um pouquinho, aí vai deixando os exercícios de lado também? Agora, o que me deixa feliz ultimamente, nós percebemos que na maioria das unidades básicas de saúde, nós percebemos grupos da terceira idade que se organizam para fazer caminhadas, para prática de esporte. Então, assim, essa consciência já está se alastrando mais, né? Então, a gente percebe hoje que, na verdade, a terceira idade nós já temos a quarta idade. A terceira idade já não é aquela coisa, a mulher ainda, ela não está mais nessa fase reprodutiva, mas ela é uma mulher ainda que tem uma qualidade de vida, ainda está apta ao trabalho. Exatamente, deputada. Pode não gerar filhos, mas está apta ao trabalho e tem uma vida ativa. Sim, ela tem que entender que ela cumpriu uma etapa da vida dela. Biológica. Exatamente, e ela passa a ter uma outra atividade, quer dizer, ela acumula experiência. Sim. E ela, desde que cuidada, ela pode ser um elo importante dentro da família, né? Porque antigamente a terceira idade é aquele velhinha jogada lá no sofá, sem atividade. Hoje já não. A terceira idade já é ativa, né? Já não quer mais nem ficar com os netos porque tem compromissos. A gente hoje vê... Estão antenadas nas redes sociais. Então, nas redes sociais, nos encontros, nos bailes, no lazer, nas viagens em grupo. Então nós estamos percebendo que isso vem melhorando sim gradativamente. Deputada, quando fala também do atendimento psicológico integral, cuidar da cabeça, né?
É fundamental, né? Porque se a mulher se sente menos mulher, ou ela se sente que chegou uma fase da idade que ela não consegue ainda se aceitar, eu acho que é importante que ela possa ter um acompanhamento psicológico para que ela possa se sentir bem, né? E entender que essa apenas é uma nova fase. Sim. Não é pior nem melhor, é uma nova fase que ela pode enfrentar com qualidade emocional, física e com disposição para uma série de atividades. E como suportar nos tempos modernos, vamos dizer assim, a ditadura da beleza? Na proposta também se fala da terapia de reposição hormonal, deputada? A reposição hormonal é fundamental. Claro, tem algumas pessoas que não podem fazer limites, essa reposição, mas ela é importantíssima para também refletir na saúde integral da mulher, porque essa reposição hormonal vai compensar algumas modificações no organismo que vão fazer com que ela tenha uma saúde melhor. Sim. Questão da depressão é encarada também nessa fase, as pessoas percebem, muitas vezes até evitam pessoas, grupos, evitam até os médicos. Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito real de muitas pessoas com depressão, né? Sim. Porque não identificam que a depressão, né, começa uma tristeza, não sabe de onde vem, e se não existe um tratamento adequado, ela pode chegar num ponto extremamente de risco de vida, de risco de qualidade de vida. Então, por isso que nesse momento é importante que ela tenha esse acompanhamento para que esse processo que às vezes afeta de depressão, de insônia, possa ser tratada de forma a ela encarar melhor, ela ter uma disposição de vida melhor, né, e não ver a vida como uma etapa triste, uma etapa chata, mas sim como uma continuação de uma fase da vida em que você pode fazer outras coisas, porque você vai ter até mais tempo. Ou seja, estamos vivendo mais e devemos também viver bem, não é? A expectativa de vida é viver melhor, não é? Com qualidade, de que adianta viver mais, exatamente. Deputada, só lembrando também a questão da osteoporose que aparece nessa fase, estamos aqui citando, está na proposta, ou seja, as pessoas precisam ficar mais atentas, inclusive para os acidentes, né? Hoje se usa muito como reposição também a vitamina D, né? Sim. Que é importante, que na verdade a ausência, muitas vezes a ausência de sol, né? E às vezes também afeta também, por conta da fase em que a pessoa está vivendo, afeta também a questão óssea, né? Então também precisa fazer reposição de cálcio, quer dizer, por isso que é importante esse atendimento integral, né? Porque cada mulher apresenta um tipo de deficiência, com certeza, e essa, desde que diagnosticada e tratada, vai refletir numa condição melhor de vida. E é o que todas as mulheres querem, e os homens também, não é? Os homens também, porque os homens também têm preconceitos com alguns exames preventivos e que, na verdade, acaba também, a gente fala da andropausa, a mulher tem menopausa, o homem tem andropausa. Então, eu acho que também é um momento que ele tem que enfrentar com outra série de tratamentos preventivos. Deputado, eu também queria saber da senhora sobre uma outra proposta que fala da obrigatoriedade da realização do exame de cardiotocografia, é isso? Esse exame, que é um projeto de lei que eu entrei agora, né, ainda não foi aprovado, vai passar ainda nas comissões. A infeliz inspiração foi um fato de uma jovem na cidade de Sorocaba, que ela ficou muitas horas em trabalho de parto, 26 horas em trabalho de parto. 26 horas? 26 horas em trabalho de parto. Quando foi se fazer a cesariana, já não tinha mais condição, a criança já estava em sofrimento, né? Então houve a perda da criança. E quando essa moça me procurou, é uma coisa muito triste, porque existe um dado estatístico falso no estado de São Paulo, porque muitas falam que a criança morreu na cesariana, mas na verdade ela não morreu da cesariana, ela morreu porque os médicos, o atendimento de saúde demorou muito para entender que aquele parto não poderia ser natural. Sim. E teria que ser uma cesárea. E quando eles vão fazer a cesariana, a criança acaba vindo, ou a mãe vira óbito, né? Sim. Então, esse exame, cardiotocografia, é um exame que acompanha o exame na mãe, né, na barriga da mãe, para diagnosticar
o momento em que, não passar do momento em que o parto deve ser feito. Né? Sim, não oferecer risco nem para a mãe, nem para nenhum momento para a criança. Então, o que nós queremos aqui, esse equipamento seja colocado na rede pública, né, para que hoje tem alguns hospitais particulares, um outro hospital público, mas como o que nós queremos é que ele seja obrigado a ser utilizado de maneira geral, né, porque muitas vezes o médico não tem condições, às vezes, de identificar, né, naquele momento, e esse exame, com certeza, ele vai impedir... Vai dar mais confiabilidade, mais confiança até para o médico. Exatamente. Vai dizer o sim ou não. Muitas vezes é a vontade da mãe o parto natural. A gente sabe que aqui no Brasil há uma disseminação, houve no passado muito fortemente uma disseminação para cesáreas, ou seja, que era o nascimento com hora marcada, o que favorece a equipe médica, a equipe de anestesistas, né, as parteiras, mas... Como fica essa questão da mulher poder escolher? Então, eu vejo essas campanhas para o parto natural. O parto natural pode até ser uma recuperação mais fácil para a mulher, mas acontece que o que não pode é que o que está acontecendo, nesse dia que aconteceu essa situação com essa moça, 3 crianças morreram, crianças perfeitinhas, que não tinham problema nenhum, foi uma gestação, não foi gestação de risco, passaram 9 meses de acompanhamento sem nenhum tipo de problema, quer dizer, morreram as crianças, os bebês, por conta do atraso na cesariana. Então, nós não podemos permitir que nós temos um índice de mortalidade materna muito alto ainda, né? E pelos índices da Organização Mundial de Saúde. Desperdício de vidas. Desperdício de vidas, né? Porque e as crianças, nós conseguimos, os bebês, nós conseguimos diminuir de 13 para cada 1.000 crianças nascidas, mas assim, ainda não deveria se morrer tanto as mães e as crianças de parto, porque nós sabemos que tem alguns partos que poderiam ter sido sucesso, e muitas crianças, principalmente a mãe, sai do hospital sem o seu bebê. Isso é um trauma violento para a família, é uma tristeza muito grande, porque ela segurou 9 meses aquela criança. Planos. E morreu do nada, né? Morreu do nada, porque por conta de 10, 15 minutos de uma má avaliação. Né? E aí é uma vida que se perde. Né? Então, isso é muito triste. Acho que nós precisamos ter mais atenção, principalmente na rede pública, onde às vezes a atenção não é feita como se deve. Né? Às vezes falta o leito hospitalar naquele momento, pega-se a maior emergência e acaba acontecendo uma tragédia familiar, né? Porque é um bebê é uma vida que se perde. Sim. Deputado, ainda no nosso tempo, eu gostaria de falar de uma outra ação em saúde pública, que é a questão de uma campanha, uma cruzada, não é? O remédio mais barato, isso é possível, deputado? Nós começamos com essa frente parlamentar que eu presido, né, porque nós fizemos, através de pesquisas, de dados estatísticos, que 50% da população não tem acesso a todos os medicamentos que ela precisa adquirir. Ela está falando de 50% da população, 50%. Metade da população até alcança uma consulta, mas sai do médico sem o remédio, sem o dinheiro para comprar o remédio. 3, 4 remedicamentos para serem tomados. O que ele faz? Ele não consegue comprar os 4, ele fala, bom, qual que é o tirador? Geralmente assim, né? Então, isso é uma vivência diária de farmácia, né? E os dados que nos demonstram que a classe mais endividada são as pessoas da terceira idade, são os idosos, né? Porque por conta do custo dos medicamentos. Então, alguma coisa tem que ser feita. Nós temos um exemplo positivo no estado do Paraná, onde se baixou o ICMS, que é de 18% aqui, e ela era lá. 18% também. Baixou para 12%. Não houve queda da arrecadação, ficou comprovada, porque no momento que você reduz o ICMS sobre o medicamento, reduzindo consequentemente o preço do medicamento, aumenta o consumo. Mais gente pode comprar, aumenta a base de arrecadação e uma coisa compensa a outra. E é uma escala, porque você aumenta o consumo, você melhora a qualidade da população, você tem uma saúde preventiva consolidada e você vai diminuir também, da mesma forma, a ocupação dos leitos hospitalares, porque as pessoas vão ser mais saudáveis. Então, a gente fala, direito constitucional, o direito à saúde é um direito constitucional, mas nós não vemos ainda no nosso país esse direito garantido.
Então, o que nós estamos trabalhando estamos colhendo assinatura, nós já temos mais de 6 mil assinaturas. Mais de 6 mil assinaturas. Participamos de uma campanha As parlamentares começam nessa Casa de Leis, mas se disseminam pelas cidades também, a senhora tem levado. Não, eu tenho levado barracas com lista de assinaturas em algumas cidades da região de Sorocaba também, vamos fazer na capital. Participei do lançamento de uma campanha que vai recolher 10 milhões de assinaturas em todas as farmácias do estado de São Paulo. Sim. Porque é uma forma da população, primeiro, se conscientizar do que acontece na realidade. Sim. E também ser um instrumento de pressão positiva. Sim. A que nós possamos, sensibilizar, tanto o governo do estado quanto o governo federal, para que considere o medicamento como uma necessidade como é a cesta básica. É gênero de primeira necessidade. Está faltando essa visão carinhosa? Está faltando essa visão esse olhar. Está muito tecnicista, ou seja, muito na mão da fazenda e do planejamento, quando se fala em termos de ICMS, por exemplo, dos impostos? Acho que nós temos uma ação política, porque as secretarias da fazenda, no geral, elas se preocupam com a questão da arrecadação. Sim. Mas existe o lado social, existe o lado da saúde, existe a questão da qualidade de vida. Então, assim, quanto mais pessoas tiverem acesso, primeiro que com elas com a qualidade de vida preventiva, elas vão ter condição de se utilizar de outros tipos de serviços, que também vão pagar o imposto, porque nesse Brasil tudo tem imposto, mas vai ser direcionado para outras ações que, na verdade, compensam entre a redução do preço e o aumento do consumo. Deputada Maria Lúcia, mas as pessoas têm noção de quanto pagam de imposto nos remédios? Eu acho que muita gente deve falar assim, mas os de uso contínuo já estão no farmácia popular, no dose certa, recebe medicamento em casa. Não é verdade, tem muita gente gastando metade do salário aí com remédio. Não é realidade mesmo, até porque, assim, o índice em termos nacionais, né, o imposto federal, sim, é da ordem de 34% a incidência, né, na maior parte dos medicamentos. 34%, ou seja, de cada blister, de cada 3 medicamentos, um é imposto? Exato, e 18% se refere ao ICMS, quer dizer, ao imposto estadual. Sim. Quer dizer, porque nós vemos o governo federal reduzir sobre a linha branca, sim, sobre a cesta básica, mas medicamento é a saúde. É a população que precisa desse gênero de primeira necessidade. Acredito que esse olhar, essa nossa frente tem feito audiências públicas. Sim. E tem feito todo o trabalho, todo o empenho no sentido de que nós possamos chegar no objetivo de redução da carga tributária para melhorar o acesso. A senhora falou do exemplo do Paraná, que é uma ousadia em termos de fazenda, redução de impostos. Os governos são muito resistentes a reduzir impostos. Lá deu resultado, já tem algum resultado palpável, claro, além da satisfação da população que está pagando o remédio mais barato, né? Tem, os dados do Paraná indicam que com a redução de 18 para 12, não houve sangria dos cofres, primeiro. Não houve queda da arrecadação. E com certeza melhorou a saúde pública pela facilidade do acesso da população ao medicamento, né? Então a saúde preventiva e de qualidade. Eu acho que é um direito do cidadão que nós possamos ter. Os países da Europa às vezes têm imposto zero. Sim. Estados Unidos é mínimo. Então, além de nós não termos todos os medicamentos na rede pública, porque isso não é uma realidade, nós temos que garantir esse acesso e melhorar essa condição da população, e só reduzindo. Deputada, qual tem sido a repercussão? Quando chega com a barraca, com banner, remédio mais barato, o que as pessoas fazem? Nós começamos a conversar com a população, eles vêm assinar, muitas pessoas sabem que nós vamos estar na cidade naquele dia pela divulgação, vão na barraca onde ela está para assinar, para dar seu apoio. Então, eu acho que é importante. Esse é um ato de cidadania. Eu acho que a população precisa saber o que acontece com ela como cidadã. E o que ela pode fazer para melhorar, enquanto cidadã, a sua situação. Então, acho que... Justiça e transparência nos impostos, né? As pessoas não têm noção de quanto pagam, 34% de imposto, né? E eu acho que o brasileiro precisa brigar mais no sentido positivo pelos seus direitos, né? Pelos seus direitos. Eu acho que essa é uma dificuldade que ainda nós não temos ainda consolidada. A luta pelos seus direitos, né? E a cobrança das ações de governo
governo para que ela possa se refletir nos impostos que a gente paga. Sucesso nessa sua empreitada, deputada. Obrigada. Boa sorte e volte mais vezes na TV Assembleia. Muito obrigada. Essa é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.